Prepare-se para uma revelação que vai mudar sua visão da história. Você já se perguntou quem eram realmente os gigantes mencionados na Bíblia? Por que Deus decidiu apagar quase toda a humanidade da face da terra? E como Noé construiu uma embarcação tão colossal que faria inveja aos navios modernos? Neste vídeo exclusivo vamos desvendar os mistérios mais profundos da narrativa do dilúvio. Descobriremos evidências arqueológicas impressionantes, revelações científicas que confirmam detalhes bíblicos e segredos sobre a arca que poucos conhecem. Prepare-se para uma jornada épica através da história mais fascinante da humanidade. O que você descobrirá neste vídeo, a verdadeira identidade dos gigantes e dos filhos de Deus, os gigantes, quem eram e de onde vieram. A narrativa de Gênesis 6, 1-4, nos apresenta um cenário extraordinário. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, anjos caídos ou descendentes de Sete. Teoria angélica. Os filhos de Deus seriam seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Esta interpretação é sustentada pela linguagem hebraica Bena Elohim, que no Antigo Testamento frequentemente se refere a seres celestiais. Rouno em 6, 2, 1, 38 em 7. Estes anjos caídos teriam se unido às filhas dos homens, gerando uma descendência híbrida, menos os nefilins ou gigantes. 2. Teoria da linhagem de Sete. Os filhos de Deus seriam os descendentes piedosos de Sete, que se casaram com as filhas dos homens descendentes ímpias de Caim, resultando na corrupção moral da humanidade. Quando a Bíblia menciona várias mulheres, refere-se às diferentes etnias e tribos que já habitavam a terra naquele período. Todos estes povos eram descendentes de Adão e Eva, espalhados e diversificados ao longo das gerações. Desde a criação, a multiplicação humana havia resultado em diferentes grupos familiares e tribais, cada um desenvolvendo suas próprias características culturais. Não eram povos de origem diferente de Adão, mas sim ramificações da mesma árvore genealógica humana. Os nefilins, descritos como gigantes e varões de renome, eram guerreiros de estatura física impressionante e habilidades militares excepcionais. Sua força e influência contribuíram para o aumento da violência e corrupção na terra. Por que a maldade tomou conta do coração humano? Gênesis 6:5 nos revela: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A corrupção humana resultou de múltiplos fatores. 1. Influência dos seres rebeldes, anjos caídos. Deus, o homem escolheu seguir seus próprios desejos, em vez da vontade divina. A proximidade com Deus que existia desde o Éden foi gradualmente sendo perdida através de decisões pecaminosas sucessivas, até que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Gênesis 6:6. Embora a Bíblia não especifique explicitamente a profissão de Noé, sabemos que ele era um agricultor e construtor. Gênesis 9:20 menciona que, após o dilúvio, Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha, indicando sua experiência agrícola. Para construir a arca, ele também precisava ter conhecimento de carpintaria e construção naval. A construção da arca levou aproximadamente 100 anos. Esta conclusão deixa-se assim na cronologia bíblica. Deus anunciou o dilúvio quando Noé tinha cerca de 500 anos. Gênesis 5:32. E o dilúvio começou quando ele tinha 600 anos. Gênesis 7:6. Noé não construiu a arca sozinho. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, certamente o ajudaram na construção. Além disso, é provável que tenha contratado trabalhadores durante o longo período
de construção. Segundo Gênesis 6 e 15, as dimensões da arca eram comprimento, 300 côvados, 137 metros. Lá para colocar em perspectiva, a Arca de Noé, navios modernos para comparação, Titanic, 269 metros de comprimento. A arca tinha proporções ideais para estabilidade, não para velocidade. Sua forma era perfeita para flutuar com segurança durante uma tempestade global. A distinção entre animais puros e impuros já existia antes da lei de Moisés. Animais puros, 7 casais, bovinos, ovinos, caprinos. Animais impuros, 1 casal, suínos, coelhos. Por que 7 casais dos animais puros? O número 7 é simbólico na Bíblia, representando completude e perfeição divina. Os animais puros seriam usados para sacrifícios após o dilúvio. Por que Deus permitiu a morte dos outros animais? Deus preservou representantes de cada espécie. O dilúvio foi juízo sobre a corrupção, mas a preservação animal na arca garantiu a continuidade da criação divina para o mundo renovado. É a primeira chuva na terra? Não, Gênesis 2, 5-6 menciona que não havia ainda chovido sobre a terra, mas uma neblina subia da terra e regava toda a face da terra apenas no período inicial da criação. A chuva já existia antes do dilúvio, mas o evento foi único por sua intensidade e duração global. Noé revelou o plano de Deus? Sim, 2 Pedro 2,5 chama Noé de pregador da justiça. Durante os 100 anos de construção, ele advertiu sobre o juízo vindouro, mas as pessoas zombaram de suas palavras. 2 Pedro 3, 3-4. O significado dos 40 dias, o número 40, na Bíblia simboliza período de provação e purificação. Exemplos bíblicos: Moisés no monte 40 dias, Jesus no deserto 40 dias, Israel no deserto 40 anos. Noé sabia a duração? Sim, Deus revelou a Noé todos os detalhes do juízo, incluindo a duração de 40 dias de chuva intensa, embora o dilúvio tenha durado aproximadamente 1 ano no total. Por que Deus não destruiu totalmente a terra? Gênesis 8:21 revela: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Deus estabeleceu uma aliança de misericórdia, prometendo nunca mais destruir a terra por dilúvio. O arco-íris tornou-se o sinal perpétuo da promessa divina. Gênesis 9:13. Cada vez que vemos um arco-íris, somos lembrados da fidelidade e misericórdia de Deus. Choveu em toda a terra? Sim. O dilúvio foi universal. Gênesis 7, 19-20 afirma: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Os pesquisadores têm encontrado evidências fascinantes. Mapa babilônico de 3.000 anos, descoberto em 2024. Este mapa antigo pode indicar a localização da Arca de Noé nas montanhas da Turquia. 2. Formações geológicas no Monte Ararat. Cientistas identificaram estruturas que lembram os contornos de uma grande embarcação na região de Agri, na Turquia. 3. Evidências de atividade humana. Descobertas arqueológicas indicam atividade humana no período correspondente ao dilúvio bíblico. 4. Camadas sedimentares globais. Geólogos encontram evidências de deposição sedimentar rápida em escala global, consistente com um dilúvio catastrófico. O que aconteceu com toda a água? A água do dilúvio foi absorvida pelos oceanos, aquíferos subterrâneos e redistribuída pelos sistemas hidrológicos terrestres. Mudanças geológicas massivas também alteraram a topografia mundial, criando as formações que vemos hoje. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, morrendo aos 950 anos. Gênesis 9, 28-29. Ele testemunhou o recomeço da humanidade e o cumprimento da promessa divina de preservação. Os descendentes de Noé se estabeleceram inicialmente na região da Mesopotâmia, particularmente na planície de Sinear, atual Iraque, conforme descrito em Gênesis 11. Descendentes de Sem deram origem aos povos semitas,
incluindo hebreus, árabes e assírios. Descendentes de Cã originaram os povos africanos, incluindo os cananeus e filisteus. Descendentes de Jafé geraram os povos indo-europeus. Por que os cananeus e filisteus se tornaram inimigos de Israel? A hostilidade futura originou-se de a maldição de Canaã. Gênesis 9:25, devido ao pecado de Cã. Conclusão. Lições eternas. A história da Arca de Noé não é apenas um relato histórico, mas uma poderosa lição sobre a santidade de Deus e sua oposição ao pecado, a misericórdia divina em preservar um remanescente, a importância da obediência nos planos de Deus, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. As evidências arqueológicas e científicas continuam confirmando a veracidade histórica desta narrativa extraordinária, fortalecendo nossa fé na palavra de Deus. Não perca o próximo episódio. No próximo episódio, vamos desvendar os mistérios da Torre de Babel, a primeira tentativa da humanidade de se rebelar contra Deus após o dilúvio. Descobriremos como surgiram os diferentes idiomas, por que Deus confundiu as línguas, as tecnologias avançadas da época, menos a dispersão dos povos pelo mundo. Conexões surpreendentes com civilizações antigas. Ative o sininho das notificações para não perder esta jornada épica através dos maiores mistérios bíblicos. Deixe seu like se este vídeo fortaleceu sua fé e comente qual parte mais te impressionou. Inscreva-se agora e faça parte desta comunidade de buscadores da verdade bíblica. Juntos vamos explorar os segredos mais fascinantes das Escrituras Sagradas. Nos vemos no próximo vídeo, a Torre de Babel, o primeiro governo mundial e sua queda.